Olá, queridos. Estamos aqui mais uma vez para gravar essa devocional e especialmente nessa semana, relembrando da Páscoa, contando dos momentos que antecederam este grande evento, que para nós é motivo de grande alegria. O meu texto está lá em João, capítulo 12, dos versículos 20 ao 36. Esse texto começa com dois gentios de fala grega querendo conversar com o Mestre, querendo conversar com Jesus. E para isso eles procuram a Filipe. Filipe era também um dos discípulos que tinha seu nome de origem grega e talvez por esse motivo eles procuraram ele, porque ele entendia a fala deles. E Filipe, juntamente com André, vão ao encontro do Mestre para falar sobre esse pedido desses gentios. A palavra não nos diz se esses gentios conseguiram de fato conversar com o Mestre, mas é extremamente importante saber que eles foram buscar conversar com Jesus. E por que eles foram então por intermédio de Filipe? Os gentios naquele tempo eles não podiam entrar na parte interna do templo, então eles não poderiam conversar com Jesus. Então eles foram pedir o intermédio de Filipe. Por causa disso, eles só poderiam entrar até a parte externa do templo, chamado de Pátio dos Gentios. Embora isso tenha acontecido, não sabemos se eles conseguiram falar com o Mestre. Assim que Filipe e André foram falar com o Mestre os respondeu dizendo: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então eles foram falar com o Mestre, que tinham esses gentios querendo falar com eles, mas o Mestre falou que era chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Ou seja, o Mestre começa a predizer a sua morte. E ele continua dizendo: digo-lhes a verdade, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Ele continua o texto e ele fala em verdade, verdadeiramente falo com vocês. Nós sabemos que quando o Mestre fala em verdade vos digo, é que era realmente algo muito importante o que ele tinha para falar. E ele dá esse exemplo de que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, falando que ele precisava vir, ele precisava morrer para que isso gerasse muito fruto. E ele continua no versículo 25 dizendo: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Mais uma vez, Jesus usando de alguns paradoxos da vida cristã. Aquele que ama a sua vida a perderá, e aquele que odeia a sua vida para este mundo a conservará para a vida eterna. Assim como aquele que quer ser o primeiro, que seja o servo de todos, ele fala: quem ama a sua vida a perderá, e quem odeia a sua vida a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai honrará. Lembrando mais uma vez da passagem de negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Aqueles que são seguidores do Mestre andam onde ele está, seguem o seu exemplo. E no versículo 27, algo curioso, ele fala: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E essa passagem nos lembra daquilo que Jesus enfrentou no Getsêmani, aquele sofrimento, aquela angústia, mas ele lembra, mais uma vez: eu não vou pedir esse socorro para o meu Pai porque eu vim exatamente para cumprir com o meu chamado. Eu vim para morrer, para salvar e resgatar a muitos. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. E a multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo, e agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim.
Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. O príncipe desse mundo, Satanás, achou que a cruz teria vindo para acabar com a obra de Cristo, acabar com seus propósitos e os seus planos. Mas nós sabemos que, na verdade, a cruz é a derrota certa de Satanás. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele morreu na cruz e Ele nos deu o maior bem, o maior presente que a humanidade poderia receber, que é a salvação dos seus pecados. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. A questão do Filho do Homem, muitas pessoas naquele tempo não entenderam completamente o que queria dizer o Filho do Homem. Quem era o Filho do Homem? Nós sabemos que o Filho do Homem é Jesus Cristo. E ele termina dizendo isso: andem enquanto vocês têm a luz. Por pouco tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que aquele que anda nas trevas, para que as trevas não o surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. O Senhor Jesus estava falando ali como a verdadeira luz. Creiam em mim, creiam que eu sou a luz, para que vocês não tenham mais que andar em trevas e andar na escuridão, não sabendo para onde vão. E esse texto, essa passagem, ela deixa claro que a mensagem de Jesus está sendo levada a todos os povos por causa daquele texto, daquele versículo, no versículo 20. Aqueles gentios, nós não sabemos se conseguiram se encontrar com Jesus, mas foi muito importante que eles vieram ao encontro de Jesus, porque a sua mensagem, o seu propósito, o seu ministério perfeito estava sendo feito com a excelência. E ele estava atraindo para si pessoas de todos os lugares. E ainda hoje, fica o meu desafio para você. Lembrando dessa passagem, lembrando do que Jesus fala para cada um de nós, e Ele falou naquele tempo para aquelas pessoas, que você possa ter um encontro genuíno com a luz enquanto há tempo. Enquanto há tempo, procure a Cristo, para que você saiba para onde você vai. Não ame mais a sua vida, não ame mais os seus planos, os seus propósitos do que a Ele, porque assim você pode perder a sua vida. Mas se você amar a Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, entregar a sua vida no comando de suas mãos, você vai conservar a sua vida para a vida eterna. Não há nada melhor do que ter a certeza de que somos amigos de Deus, fomos comprados por um alto preço na cruz do Calvário, e teremos a esperança de estar com Ele um dia. A Páscoa nos lembra disso. Ele veio ao mundo para morrer e salvar pecadores. E Ele ressuscitou ao terceiro dia, mostrando, provando que o seu sacrifício foi aceito por Deus. Então, queridos, nesses dias de Páscoa, reflitam nessas mensagens, reflitam nessas passagens e lembrem desse Deus amoroso, que veio voluntariamente cumprir o seu papel aqui. Sendo Deus, poderia não ter feito isso aqui, mas Ele quis salvar-nos através do seu sacrifício. Desfrute desse tempo com muita alegria e muita gratidão ao Senhor. Que Deus abençoe.